Irmãos, paz do Senhor, o Senhor colocou, irmãos, em meu coração, Ele me direcionou, na verdade, na palavra dele que se encontra em Isaías 14, no versículo 24. Mas antes disso, vamos orar, irmãos, aleluia. Nem todos os dias, são flores. Muitas das vezes nós estamos ali, sobre um jugo, irmãos, aleluia, pesado, aleluia, mas o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas dores, Por Ele ter levado sobre si todas as nossas dores, o jugo dele é suave e leve, irmãos? Mas sabemos que aqui nesse mundo a luta é constante, irmãos, a luta contra a carne, contra o espírito, o Lorde das Trevas, o próprio Satanás, seus anjos, há um exército, armado, contrário, que é o exército de Satanás. Não tem como, irmãos, eu, aleluia, ficar falando só sobre flores, falar que é fácil, que vai ser macio, porque eu não estou muito por dentro dessas igrejas que andam abrindo, pregando o contrário, porque eu não fico visitando, todas as igrejas por aí, irmãos, aleluia, mas já ouvi falar que estão pregando aquele ghost, que falam, aleluia, onde as pessoas, aleluia, prega bens materiais, prega aquilo que amacia o ego do irmão, da irmã, o meu ego, só que isso não vai nos levar no céu, não vai nos alcançar as bênçãos, as promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida aqui nessa terra também. Então, o que eu entendo aqui na palavra, que o Espírito Santo me permite entender, o que ele vai me ensinando, e eu procuro passar para os irmãos, como canal para os irmãos também, daquilo que ele mesmo está me passando, é que o povo dele aqui, de Gênesis a Apocalipse, passou por lutas, irmãos? Aleluia. Só que, poxa, irmão, é só luta. Às vezes, irmãos, é a mesma pergunta que eu faço, é só luta? Mas uma coisa é certa, ele está me transformando e me preparando para a maior promessa que existe, que é a minha salvação, que é a salvação dos irmãos. Mas é óbvio, que a gente buscando, a gente nos santificando na presença dele, nós vamos o quê? Ter a oportunidade de dar a promessa dele se cumprir em nossas vidas, Então que a gente venha só estar na posição, irmãos? Na posição, não perder a fé, porque aquele que nos prometeu garante, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu ando repetindo, aleluia, esse versículo ao longo desses vídeos é porque o Senhor tem mistério na minha vida e na vida dos irmãos. Algo aí que o Senhor prometeu ao irmão, o Senhor que não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha se arrepender daquilo que saiu da boca dele, não vai voltar vazio sobre a minha boca, sobre a boca dos irmãos, vai se cumprir. Aleluia, só basta a gente estar firme aí, Mas vou orar, porque o inimigo vem se levantando, irmãos, aleluia, e eu estou sentindo no meu corpo físico aí certas batalhas, mas o meu jugo é suave, porque em Jesus sou nova criatura, eu e os meus irmãos, aleluia. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Pai, perdoa os meus pecados. Senhor, eu posso pecar, às vezes perdendo muitas vezes a paciência, só que a paciência é um dos frutos do seu Espírito, meu Pai. Então, o Senhor venha nos ajudar, o Senhor nos preparar para que a gente venha ter paciência, para que a gente venha desenvolver esse fruto, meu Pai, que é o fruto da paciência. Muitas das vezes, Senhor, aleluia, mansidão, aleluia, o Senhor está me falando muito sobre os frutos do Teu Espírito, meu Pai, aleluia, porque falhas todos nós temos, mas o Senhor, aleluia, está no que? Nos transformando, nos preparando para que a gente venha aí dar frutos, dar um bom testemunho, Senhor. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, perdoa mais uma vez, Senhor, minhas falhas, meus pecados. Meu Pai, abençoa os meus irmãos, meu Pai, nos abençoa, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos diminua para que o Senhor cresça. Meu Pai, aleluia, Senhor, está em Tua palavra que nós temos que ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Meu Pai, nos dê discernimento de espírito, meu Pai, para que a gente não fique enganado com nada, com ninguém, com as circunstâncias, meu Pai. Aleluia, nem com nós mesmos, meu Deus, mas que a gente venha aí, aleluia, através
do teu Espírito Santo, somente a verdade prevalecer, porque tu és a verdade, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Meu Pai, para que a gente não venha se enganar com espíritos imundos, enganadores, aleluia, com a nossa própria carne, aleluia, com inocência, meu Pai, porque, Senhor, não podemos, Senhor, aleluia, perder tempo, Senhor, aleluia, andando em círculos, sendo inocente como José foi, meu Pai, em relação aos seus irmãos, como Abel caiu na cilada de Caim, meu Pai, há poder no sangue de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, desenvolver, meu Pai, não para que a gente perca a nossa essência, Senhor, de sermos bons, sermos generosos, mas que a gente, aleluia, não venha cair na cilada, meu Pai, de deixar ninguém se aproveitar, nem de mim, nem dos meus irmãos que chegar esse vídeo, aleluia, não é deixar de ser bom, mas o Espírito Santo que habita em nós não permitirá que ninguém mais se aproveite de mim e nem dos irmãos. Aleluia. Porque Ele tem algo para nos entregar. Aleluia. Ele tem bênçãos para nos entregar, materiais também. Aleluia. No nosso caráter. E muitas das vezes caímos em ciladas. Aleluia. Em arapucas por conta de pessoas que se aproveitam daquilo que nós temos de bom. Mas o Senhor está no controle e é Ele que vai trabalhar, aleluia, ao nosso favor. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está trabalhando, Papai amado, e tudo aquilo que é meu e tudo aquilo que é do meu irmão, da minha irmã, chegará até nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, obrigada, meu Pai, por essa oração. E vamos aqui a Isaías, no capítulo 14, no versículo 24, que a palavra do Senhor diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aleluia. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas. A pisarei para que seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou quem vós invalidará, e a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás. Irmãos, muitas das vezes pessoas acham, vê o Senhor nos abençoando, o Senhor nos dando vitória, o Senhor nos sustentando, mas muitas das vezes elas acham, né, aleluia, óbvio, né, irmãos, que a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas existem pessoas que dão tanta brecha, mas tanta brecha para o inimigo, irmãos, aleluia, que fica difícil, aleluia, identificar quem é o inimigo e quem é ela, porque ela passa ali, aleluia, dá tanta brecha que ela vira, como o próprio Jesus disse, filhos do diabo. O próprio Jesus, quando passou na terra, né, chamou certas pessoas de filhos do diabo, aleluia, porque eles existem, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Irmã, aquele que o Senhor já viu ali, ó, que não vai se arrepender, que é perverso, que tem um coração voltado para o mal. Existem pessoas que têm um coração voltado para o mal, né? Nós temos que estudar muito mais a palavra, irmão. Quando eu falo isso, eu estou falando muito para mim, aleluia, porque a gente às vezes passa por inocente, por não entender que certas pessoas teimam e são, e de tanto teimar, se tornam, e não haverá salvação por conta disso, porque se identificam com o mal, abraçam o mal, não há luz, não querem saber da luz. É pesado? É pesado. Mas existem coisas pesadas aqui na palavra do Senhor, né? Nós vemos aqui em Jezabel, aleluia, era uma mulher tão perversa, tão má, que não se arrependia. Ela se nossa, ela se embriagava, né? Perdi a palavra, perdão. Se embriagava, né? Com a maldade dela, a ponto do próprio Deus ali usar homens, aleluia, porque aquilo ali foi o próprio Deus. Tem para mim que foi o próprio Deus que matou Jezabel, né? Ele apenas ali, através do Espírito Santo, sim, aleluia, determinou o fim daquela mulher, né? Ele mesmo ali, permitindo que aqueles homens, né, usando aqueles homens para naquela situação mandar jogar ela, né, daquela torre, e ali ela caiu e não sobrou nem os ossos, né? Deus não permitiu que nem os ossos se vissem tão, né, irmãos, reprovada aquela mulher era aos olhos do Senhor, né? Poxa, irmão, você não tem temor em falar isso?
Então, que eu não seja igual a ela, que eu não seja uma Jezabel, que o irmão ou a irmã não seja uma Jezabel, né? Que não permita que esse espírito domine a sua mente a tão ponto de você ser tão reprovada pelo próprio Criador, que é o nosso Deus, né? Para que ele venha querer que não sobre nem os seus ossos, né, irmão? Então é só se colocar na posição, porque quem é da luz é da luz, e quem é das trevas é das trevas, né? Quem está nas trevas, o Senhor ali vê com seus bons olhos de pai, né? Que não, isso aí tem jeito sim, porque o Senhor sabe a quem ele escolhe. Ele nos amou primeiro, está na palavra dele, a palavra dele se cumpre, irmão. Está na palavra dele, se cumpre não somente na minha vida, se cumpre e se encaixa perfeitamente na sua vida também, se você for um filho da luz. Agora, uma coisa é certa, né? Eu não estou aqui querendo sangrar em ninguém, eu estou aqui dentro da palavra. Uma coisa é certa, né? Filhos, né, do diabo, né? Pessoas já que carregam o espírito de Jezabel sem arrependimento, que o Senhor, aleluia, ele vê, aleluia, que não tem jeito, que realmente são maus, aleluia, né? Que realmente escolhem se fechar, né? Que é a verdadeira, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, se fechar a boa obra do Senhor, aleluia, haverá um fim sim, assim como teve um fim aqui Pansília, né? Porque estava colocando um jugo pesado, né, no povo do Senhor, ali no qual o povo do Senhor não estava suportando mais, mas o próprio Deus entrou e colocou um fim, aleluia, nessa cidade, aleluia, o próprio Senhor, aleluia, apartou esse povo, né, do povo de Israel, né? Então, que o Senhor coloque em meu coração, através da palavra dele, que há pessoas aí que vão se apartar sim, não porque elas querem, porque se dependesse delas, elas iam permanecer, porque elas não vivem, irmãos, aleluia, nem mesmo para gozar da vida, nem mesmo aí para, né, para buscar sua própria salvação, para, sabe, elas por si só, elas gostam de ser cavalos de Satanás. Elas por si só, né, elas gostam, aleluia, de tomar conta aí da vida do irmão, da irmã, só para ter o prazer mesmo de infernizar. Né? Esse é o oxigênio de certas pessoas, é viver somente para infernizar o irmão e a irmã. Mas é que através da palavra do Senhor, o Senhor diz, né, que, aleluia, ele vai colocar um fim. Aleluia, porque essas pessoas acham que vão invalidar aquilo que o Senhor determinou na vida do irmão e da irmã, na minha vida, mas não vão. Aleluia, elas vão se deparar, aleluia, com a fúria do Senhor. Aleluia, porque está chegando aí uma justiça, irmãos, aleluia. Minha irmã, mas é uma justiça em cima da outra. Pois é, porque Deus é a própria justiça, como está na palavra dele. Está chegando aí uma justiça, na qual o Senhor preparou o irmão e a irmã, porque é ele que vai fazer, o irmão e a irmã não vai fazer nada, apenas vai contemplar e vai temer, aleluia, vai ainda ficar mais forte o temor do irmão e da irmã, o meu temor, aleluia, sobre esse Deus que é tremendo. Ele é a justiça, nós não temos que fazer nada, nessa luta não temos que pelejar. Ele é a justiça, ele vai fazer uma justiça na qual o irmão, aleluia, que achou que tinha visto justiça, aleluia, vai se deparar com uma grande justiça aí, que até o irmão vai ficar de boca aberta, aleluia, porque vai ter um fim aí numa perseguição, vai ter um fim aí, aleluia, num jugo pesado que o irmão estava tendo e já não estava suportando mais, aleluia, o Senhor vai chegar aí, aleluia, para não fazer sobrar nem os ossos, aleluia, eu não sei como ele vai fazer, eu não estou dizendo que ele vai matar ninguém, aleluia, mas eu sei que ele é o dono da vida e da morte, né, irmãos, aleluia, não estou aqui desejando morte de ninguém, aleluia, até porque eu vou ficar desejando morte de A, B, o inimigo sempre vai usar C, D, né? Ele vai continuar usando, aleluia. Mas, aleluia, fim na perseguição eu desejo sim. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer em nome de Jesus. Então, irmãos, toma posse aí da vitória, porque o mal novamente vai se apartar dos irmãos para nunca mais, né? Pelo menos esse mal aí, né? É essa criatura aí que o inimigo vem usando aí, aleluia, essa
o Senhor, aleluia, assim como acabou aqui com essa cidade Ansíria, está também levando para nós, assoprando para nós, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tomo posse da minha vitória, irmãos, tomo posse também da sua vitória, em nome de Jesus, amém.